Existem coisas lá fora. Essa é a cidade Miguel Leão, município piauiense localizado a 97 quilômetros ao sul da capital Teresina. Por ser uma região de uma onda ufológica sem precedentes, ocorrida nos anos 90, ela ainda hoje é palco de manifestações do fenômeno. Foi no dia 12 de janeiro de 2008 que lançamos na região o Projeto V, Visualize, Enquadre e Registre. Como ponto de partida, o local escolhido não poderia ser outro, devido os casos investigados e a dimensão do fenômeno que abrange aquela região. Naquela época, seria um projeto ainda sem precedentes dentro da ufologia nacional. Pelo menos, ainda não se tinha notícias de que ocorria em outras partes do Brasil. 77 anos decorridos, desde que a ufologia passou a ser estudada oficialmente. Muitas entidades, milhares de grupos foram formados ao redor do mundo na tentativa de encontrar respostas concretas e definitivas. Centenas de livros lançados, projetos abertos e secretos foram articulados com objetivos claros e também obscuros. Mas será que se tem feito muito pela ufologia de nosso país? Vemos constantemente movimentos pedindo a abertura dos registros militares sobre o fenômeno ufológico. Conseguimos avanços significativos em documentos oficiais, isso não se pode negar, graças a pesquisadores que se dedicaram pela abertura do tema. Mas quando o assunto é considerado altamente secreto e de segurança nacional, com certeza o que virá ao público é apenas paliativo. Pensando nisso e com um olhar muito além do que os grupos normalmente costumam fazer numa pesquisa de campo, seja entrevistas, coleta de materiais e vigílias, articulamos para habilitar moradores e testemunhas de contatos a fazerem também os registros ufológicos de sua região, pois entendemos que estes estão mais próximos dos acontecimentos,
Normalmente, pesquisadores permanecem pouco tempo no local e o possível registro torna-se um prêmio lotérico. Nada mais viável do que encarregar esses moradores para essa árdua tarefa. O projeto seria gradual, ou seja, existe todo um processo construtivo entre o pesquisador e o escolhido. As etapas foram consolidadas com experiências locais para descartar fenômenos naturais e outros que têm alguma explicação. Outro fator condicionante foi o vínculo de amizade e confiança, o que assegura um resultado positivo e livre de interferências externas. Vale lembrar que a pessoa habilitada não seria um cientista, um conhecedor mais qualificado para reconhecer outros fenômenos, mas alguém capaz de nos trazer informações fora do normal em sua localidade. O material cedido na época constava de uma máquina fotográfica automática, aquela de filme em película, uma bússola, lanterna e um caderno para anotações com um esboço preliminar de registro. Orientações foram dadas para melhor aproveitamento da possível prova visual ou material do avistamento. Entre elas podemos citar o reconhecimento geográfico da área de observação, como os pontos cardeais, para traçar a rota dos OVNIs, e no caso de pouso, o isolamento possível do local. Vemos na imagem que o nosso guia local em Miguel Leão, Luiz Ferreira, foi a pessoa escolhida para o projeto inicial, o que agradecemos por toda a sua participação nas diversas jornadas de campo naquela intrigante região. Seguindo as fases que foram dadas pela equipe envolvida, esperávamos romper esse círculo vicioso do pós-contato, onde sempre os entrevistados narram suas experiências com o fenômeno depois do acontecido. Com um representante habilitado numa região com possibilidades de registros, todos os envolvidos no município ou localidade serão alvos de investigação in loco. O material coletado, seja na forma escrita ou película fotográfica, visava possibilitar dar provas mais reais do que de fato vem acontecendo no lugar. Essas informações vão alimentar dados estatísticos e estudos mais aprofundados sobre os acontecimentos ufológicos que vêm se manifestando no estado do Piauí e parte do Maranhão. O esforço era enorme, principalmente por trabalharmos com os escassos recursos na época. Assim sendo, nada de esperar por informações, imagens, vídeos confidenciais que dificilmente corporações militares irão nos conceder. É momento de nós pesquisadores arregaçarmos as mangas e buscarmos produzir material ufológico que seja disponibilizado a toda a população. Essa foi a etapa inicial do projeto, mas que esbarramos num outro grande obstáculo na época. O que tínhamos em recursos tecnológicos era muito primário, e até para se fazer uma pesquisa de campo, usávamos câmera VHS e as recém-chegadas digitais de 1 megapixel. Sem falar que os moradores escolhidos para essa tarefa dedicavam grande parte do seu tempo no sustento da família, já que naquela época não havia benefícios sociais que somente foram implantados posteriormente e que obrigava esses moradores a irem para a dura luta na roça e outros trabalhos braçais. Essa jornada tomava grande parte do seu tempo. Então o projeto ficou adormecido por um período até podermos facilitar a observação do fenômeno pelos recursos tecnológicos mais acessíveis. Entre eles, o principal, a câmera digital e toda uma vasta possibilidade de incrementos no equipamento para rastrear possíveis manifestações
de objetos luminosos numa determinada região escolhida. Isso veio facilitar muito nosso trabalho. O monitoramento visual, através desses equipamentos, nos permitiu observar 24 horas um determinado espaço geográfico para o registro de possíveis objetos luminosos numa região. Implantado o equipamento no local, podemos levantar dados estatísticos como horários, rotas, dias e meses de manifestações luminosas na localidade escolhida. Mas temos uma outra grande dificuldade, que é encontrar tempo para visualizar os arquivos gerados por essas câmeras. Temos o avanço no programa delas em reconhecer pessoas, carros, mas não foram configuradas para identificar OVNIs. E aí entra a nossa parte de ver essas imagens, mesmo que em modo avançado, já que não é possível assistir um vídeo de uma noite inteira. Fica mais viável quando a câmera está apontada para uma região de mata, pois podemos ver algo anormal se manifestando na imagem. Mas quando ela pega zonas com casas, rodovias, fica mais demorado localizar algum ponto estranho luminoso. O certo é que não é um trabalho fácil e que irei disponibilizar aqui quando possível, seja em vídeos e imagens de coisas estranhas capturadas por esses equipamentos. Não posso afirmar se tem caráter ufológico, mas o intuito dessa série é mostrar que coisas estranhas estão sendo registradas por câmeras de monitoramento, e estas estão livres da imaginação e alucinação, como muitos acreditam seja fruto dos relatos populares. Não é o meu papel gerar convencimentos, mas permitir uma aproximação entre o que se narrava no passado com o atual momento de descobertas.